Alguns de vocês chegaram aqui hoje pensando assim, eu quero aprender técnicas de vendas, esse cara vai me ensinar alguma coisa de técnicas de vendas com PNL. Técnicas de vendas, vocês veem, ó, é um pedaço da história. Ele não é pouco não, ele é muito, ele tem muita coisa, mas ele não é o fim da história, ele é o meio da história. Técnicas de vendas é para quem precisa vender. E quem é que precisa vender? Os vendedores, ok, mas quando que vendedor precisa vender? Muito pouco, vocês vão se surpreender, muito pouco, mas quando precisa, aí a bronca se instala. É aqui que o vendedor se revela. Não é muitas vezes que a gente precisa ser vendedor, a maioria das vezes a gente precisa ser entregador, é muito comum, a gente precisa ser indiferente, também é bastante comum, ok? A gente precisa ser vamos lá, um facilitador, para dizer uma palavra melhor. E raramente a gente precisa ser um vendedor que é um persuasor, é um influenciador, é um fazedor de cabeça, é um movedor de mentes. Isso é poucas vezes. Mas quando isso acontece, a dificuldade acontece também. É aí que separam as crianças dos adultos. Então, os cursos, na minha opinião, os cursos de vendas, eles só têm propósito para esse tipo de situação, quando tu tem que convencer alguém que não está convencido e nem está concordante com a tua ideia. Aí tu tem que ter arma, porque do contrário tu não tem que ter arma nenhuma. Qualquer macaco treinado faz isso. Vamos lá. E é por isso que tem tanta gente lá fora que se diz vendedor não sendo. Não são. Inclusive na área que eu trabalho, que é uma área mais, onde eu atuo mais frequentemente, que é a área da mudança. Eu vendo treinamentos, eu vendo mudança. Então, eventualmente eu vou vender mudança. A minha típica situação é uma pessoa que não está totalmente concordante. E eu tenho que convencê-la, fazer a cabeça dela. Então, eu uso ao máximo, ao pleno vapor, a tecnologia da venda. É o meu dia a dia. Mas eu vejo por aí, em algumas situações, onde as pessoas oferecem mudança para quem já quer a mudança, para quem já veio buscar a mudança, para quem está aplaudindo mudança. Aí é mais fácil. A pessoa que tu bota uma pessoa num auditório, 10 mil pessoas, pagam $4.000, pulam nas cadeiras, tocam uma banda de rock, elas ficam fazendo isso aqui, aí entra o facilitador. Ele precisa ter técnica de venda? Não. Ele só precisa dizer, te cura, irmão, aleluia, aleluia, está feito. Nós queremos chegar a acordos. A tecnologia é quando o acordo está difícil. Para chegar a acordos, nós temos 3 variáveis que tu gruda na tua cabeça, tu precisa entendê-las. Quem, como e para quê? Quem é o teu cliente? Conheça o teu cliente. Como que tu vai fazer o processo de aproximação do cliente com o produto, serviço e empresa? E para quê? As 3 variáveis são importantíssimas. Nós vamos detalhar isso aí. Se eu tiver as 3 variáveis resolvidas, eu tenho um acordo. Eu tenho, para construir esse mapa, para poder atuar da melhor maneira, que obter informações antes. Então eu tenho que saber, antes de chegar no cliente, como é que está o mercado, que mercado é esse, como é que está a concorrência, o que eu estou me metendo, o que está acontecendo, quais são os cases de sucesso, quais são os cases de fracasso, qual é a tendência, a coisa está indo para cima, para o meio, para baixo, como que as nuvens estão se acomodando, mercado, muito importante. Tem gente que não tem noção, não, mas eu não sou o dono da empresa, mas tu faz parte. Tu deveria dar feedback para o teu sistema. Se tu está vendo que o mercado está se movendo numa direção contrária do que a política da tua empresa está colocando e tu é agente dessa política como vendedor, o mínimo que tu tem que dizer é avisar. Gente, o mercado lá fora não está dizendo isso. Faça isso. E aí tu vai vender para quem? Para o teu superior, para a turma da direção. Tu também vende para eles. E isso vai contagiar o teu resultado. Se tu não fizer isso, teu resultado está a perigo. Então, tu vende para o cliente, mas tu vende para os chefes, tu vende para os gestores, tu é intermediário dessas pontas. A empresa,
Tu é a empresa lá fora. Ah, mas eu não sou dono. Interessa. Tu é a cara da empresa. Eu, cliente, vejo a empresa por ti. Então, é bom que tu saiba. Tu está trazendo a empresa para mim. Como é que tu quer que... Primeiro, tu tem certeza que a tua empresa tem uma boa imagem? Tem empresas, agora nesses nossos tempos bicudos da área jornalística, que estão tomando um laço de dar gosto. Aí daqui a pouco o cara me liga e aí ele me dá o meu nome, né, tal, estou ligando para o senhor, eu digo, mas quem que é o senhor? Eu sou da empresa tal. Pronto, acabou, fechou, tá, deu, não quero papo contigo. Mas coitado do cara, eu não faço isso, eu escuto o cara, mas a tendência é, não quero nem te ouvir. Empresas de telefonia está acontecendo isso também, empresas bancárias estão acontecendo isso também. Várias empresas, eles ligam, bom, claro, o telemarketing é um horror, o tom de voz é lamentável, o sotaque é terrível, né? O speech, o script do discurso é sofrível, é débil mental. Então, todo o processo é feito de uma maneira assim, isso é outra coisa absurda do mundo das vendas. Tem gente, existe uma coisa chamada funil de vendas, você sabe o que eu estou falando, ou não? Isso é sim, isso é não, isso é... Onde é que eu estou? Bom, não importa. Funil de vendas é mais ou menos como diz a imagem, tá? É um funil. Então, a boca do funil, quanto maior, pega mais potenciais, leads, né? Gente que pode interessar. Então, no mundo informatizado de rede social, bota a indiada para dentro. E aí a indiada vai acomodando. Aí a gente vai descendo por camadas de estratificação e de especificação, até chegar a um ponto em que tem a qualificação, e aí tem alguma coisa que leva à ação, e aí então a gente vende. Ok. Que é para uma minoria. Então, eu pego milhares para vender para dezenas, ou quem sabe unidades. Esses malucos do telemarketing fazem esse princípio lamentável. Eles pegam e ligam para milhares, eles tomam todos os nãos que eles podem para pegar um débil mental distraído, que vai ser aquele que vai comprar. E aí, ok. Aí, de novo, nós falamos há pouco, né? Qual é o alvo? Qual é o alvo padrão ouro da venda? Não é aquilo lá, não é a referência, não é o encantamento, não é a evangelização. Tu acha que esses caras, os coitados que sobraram desse funil, por sei lá que tipo de disfunção cognitiva, né? Tu acha que eles vão ficar super satisfeitos e falar com orgulho que eles fazem parte daqueles trouxas que conseguiram cair nessa armadilha? Óbvio que não, eles vão ficar com remorso do comprador e vão falar mal da empresa. Então, se tu é alguém que está numa empresa que fala mal da empresa, é bom que tu saiba. O teu approach tem que considerar isso, é um problema. E o produto, tu tem que saber o produto, tu tem que conhecer o teu produto, tu tem que conhecer muito o teu produto, tu tem que saber mais do teu produto do que o cara que desenvolveu o produto. Não é raro, eu vou te dar um exemplo porque eu conversei com um desses caras. Uma vez eu conheci um cara que fez parte da equipe de engenharia da Apple, que desenvolveu o produto da Apple, um desses da tecnologia. E aí, ele me contou essa história, by the way, por acaso, porque ele disse o seguinte, que quando ele desenvolveu o produto, ele desenvolveu porque pediram um tipo de desenvolvimento tecnológico para uma determinada função tecnológica, e ele fez. Aí, quando ele viu onde que estava o produto no mercado e que tipo de uso o produto tinha, ele ficou embasbacado. Ele disse, eu nunca pensei que o meu produto fosse para isso. Então, o próprio cara que desenvolveu o produto não sabia o potencial que esse produto tinha. Tá? Eu vou te dar um outro exemplo. O relógio da Apple, ainda na empresa Apple, o relógio da Apple, o Apple Watch, ele foi desenvolvido e as pessoas pensavam, é um relógio, ele é eletrônico, ele é legalzinho, ele se conecta com o celular, mas ele é um relógio. Bom, nunca ninguém te avisou. Talvez até o cara que desenvolveu o relógio da Apple também não sabia, mas a ideia dos caras que bolaram o sistema era para atender uma necessidade que a gente não sabia que tinha: monitorar o coração, monitorar a saúde, monitorar a glicose,
monitorar a frequência cardíaca, monitorar gente que tem tendência a desmaio. O relógio faz tudo isso. O relógio, ele tira eletrocardiograma de uma derivação com razoável qualidade. Ele agora tem sensor para pressão. Essa semana o FDA aprovou a medição da pressão arterial pelo método de plestimografia, que é um método indireto de um sensor que o relógio tem. Então, daqui a pouco eles habilitam isso também. Ele tem um sensor de transdução que pega indiretamente o nível de glicose. Daqui a pouco vai pegar o nível de colesterol. Daqui a pouco tu não vai mais tirar sangue para fazer todos os exames. Basta usar o relógio. E ele é telemedicina. Ele manda o dado para o médico. Tu não precisa te preocupar. O médico, tu autoriza o médico que ele dê uma olhada nos teus dados biométricos em determinados períodos, com a determinada limitação que tu quiser. O médico vai lá, olha, ainda aparece no relógio, vem logo. Aí tu já sabe, né? A coisa tá pegando, né? Ou para de comer essas porcarias que tu tá gordo. Ok, aí tu só, né? Começa a tomar uns cagaços pelo relógio. Vamos lá. Enfim, ok. E aí, estamos chegando no início do processo, quando começa a venda.